Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Do que Deus te abençoe. 1 até o 6 vai ser uma dúvida que João Batista teve, que nos revela muita coisa. Do 7 ao 19, Jesus fala sobre João Batista, fala sobre conversão, fala sobre rejeição. Do 20 ao 24 fala sobre o perigo de rejeitá-lo. Do 25 ao 27 fala da graça de Deus para salvar os humildes, e do 28 ao 30 continua nessa graça maravilhosa para a glória de Deus, amém? Então, meus irmãos, vamos para o começo. Do 1 ao 6, João aqui estava preso, e aqui nos mostra a humanidade de João, que realmente ele não era o Cristo, como ele mesmo ressaltou. Porque aqui, meu irmão, João vacilou, como Elias vacilou, como muitos homens de Deus vacilaram, Davi. Na genealogia a gente viu, né, a graça do Senhor, e João aqui vacilou. Mas entenda comigo a cabeça de João. João tinha lei, tinha o Espírito, e quando viu Jesus reconheceu, falou que não era ele, que era o Cristo, e sim, Jesus, o Cordeiro de Deus e tal, exclamou, deu uma aula para a gente de humildade. Mas nesse contexto aqui, ele estava preso por não fazer nada de errado, por fazer a coisa certa. E ele começou a se questionar. Como que o Messias, que faz maravilha, deixa eu nessa situação aqui? Como que o Messias e Deus ficam em silêncio comigo, clamando e preso aqui injustamente? Então ele ficou pensando, será que realmente esse era o Messias? Será que não? E ele mandou os seus discípulos perguntar. E infelizmente João não tinha percepção ampla do que era o Evangelho. Ele tinha uma percepção inicial muito boa, mas não ampla. Saber que o Evangelho é sofrimento, que o Evangelho você vai ser injustiçado, você vai ser bem-aventurado quando você é perseguido. E ali ele teve essa dúvida e foi perguntar para Jesus, mandou os seus discípulos perguntar para Jesus. E no verso 4, Jesus responde ele muito bem. Por isso que eu sempre falo, Jesus não tem problema com as nossas dúvidas. Ele não é um Deus mentiroso que vive no escuro e quer esconder algo da gente. Não, ele vive na luz, ele é a própria luz. Então ele não tem problema com dúvida, pode perguntar para ele ou para as outras pessoas que a gente vai responder, ele não tem problema. Aí João perguntou e Jesus não ficou zangado diante das perguntas, dúvidas, porque a gente imagina Deus, Jesus, Espírito Santo como a gente, pecador igual a gente. Se alguém perguntar alguma coisa pra gente, tipo, entre aspas, duvidando ou não acreditando em si, a gente já vai se irar. Mas Jesus é diferente. Com o Tomé ele foi assim. Jesus foi longânimo, Deus é longânimo com a gente até hoje. Então ele não ficou zangado e ele respondeu
não com meras palavras, mas sim com obras, com atitude. Falou, anuncia para João o que está acontecendo. Os cegos veem, o coxo anda, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres era pregado o evangelho do reino. Entendeu? Então ele bem calmo, bem tranquilo. Ele mostra que ele é o Messias. E ele demonstra aqui que prega não só com os olhos, mas também com o ouvido. Amém? E posteriormente, do 7 ao 19, Jesus começa a dar testemunho de João Batista. Fala que ele é o prometido pelas Escrituras. No verso 10, fala uma profecia. E no verso 11, ele honra essa pessoa que tinha dúvida, porque a dúvida não tirou João não deixou de ser homem de Deus por causa disso. Aí, no verso 11 que Jesus falou, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. João era um homem de Deus, ele não se dobrava diante das circunstâncias, ele não se dobrava diante das seduções de poder. Lembra o episódio quando queria fazer ele rei, ele líder? Ele preparou o caminho para o Senhor, ele enalteceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele cumpriu a profecia. Essas são as credenciais que mostram que João Batista realmente era alguém prometido, um homem de Deus, mesmo com seus erros, mesmo com suas falhas. E lá no verso 14 a gente vai ver sobre isso, né? Daqui 3 dias ele vai morrer, vai continuar no cárcere e vai morrer. E, meus irmãos, o que a gente aprende aqui, cara? Quando Jesus fala, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista. João Batista, meus irmãos, teve a aprovação do céu, teve sucesso do céu. Pro céu ele foi bem sucedido, mas pro mundo não. Pense comigo, alguém, se eu perguntasse para vocês, sem você saber a história, eu falo assim, que você acha que alguém foi bem sucedido? Alguém que se formou em várias faculdades, que teve uma família, que foi rico e depois morreu? Ou quem com 30 e poucos anos só andava com roupas humildes, só tinha uma alimentação humilde, ele morreu com a cabeça cortada por estar falando a verdade. Quem que você vai falar que teve sucesso? O cara rico. Mas na verdade quem teve sucesso foi João Batista. O que a gente aprende, meus irmãos? Não importa se o mundo dita um ritmo de moda, de dinheiro, de uma falsa felicidade. O que importa é ser aprovado pelo céu e não pela terra. João Batista foi o maior entre nascidos de mulher. Foi bem-aventurado, foi feliz, cumpriu o propósito. Eu tenho uma frase que é: sucesso genuíno é fazer a vontade de Deus. O sucesso verdadeiro não é fazer o que o mundo dita, o que a economia, a moda, a mídia dita, não, é sim fazer o que o Pai dita. Mesmo que o mundo todo nos reprove, se o Pai nos aprovar, pra gente já tá muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Amém? Então vamos avançar. Jesus no verso 16 fala sobre a rejeição dos seus enviados e dele próprio. No verso 18 ele fala: João veio e não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, diz: glutão, bebedor de vinho,
amigo de publicano e pecadores. Meus irmãos, as pessoas vão falar se você comer ou se você não comer. Se você não falar, se você não falar. Se você fazer, se você não fazer. Os críticos vão falar. Então, um conselho que eu dou para vocês: façam a vontade de Deus. Faça, porque se você fazer, vai falar. Se não fazer, não vai falar. Então, faça. Se você vestir, vai falar. Se você não vestir, vai falar. Então, faça o que tem que ser feito, mediante, é claro, a Deus, a tua palavra. Amém? Jesus dá pronuncia alguns ais aqui sobre cidades que foram pregado o evangelho, que foram feitos milagres, não se arrependeram. Haverá muito mais juízo sobre essas cidades. E a gente aprende aqui, e você vê durante a Bíblia, que milagre não salva ninguém, milagre não transforma ninguém. Quem transforma é a palavra, é a verdade. Então, meus irmãos, não fique em busca atrás de milagre, e nem seja um ministro do evangelho que prega em cima disso. Se aparecer oportunidade, a gente vai fazer, operar milagres e maravilhas, mas o nosso ministério não tem que ser baseado em cima disso, e sim de pregar o evangelho, porque milagres atraem multidões, mas milagre não transforma o coração das pessoas. Amém? Glória a Deus. 5 características aqui da verdadeira conversão. Primeiro é a humildade. Verso 25 e 26. Segundo, a revelação. Verso 27. Terceiro, arrependimento. Quinto, fé. Quarto, fé. E quinto, submissão. Glória a Deus. O orgulho, meus irmãos, ele fecha a porta da graça, enquanto a humildade é a porta de entrada. Porque Deus ocultar as coisas aos sábios, instruídos, e revelar-se aos pequenininhos. Não seja orgulhoso. É o coração e não a cabeça que é a morada do evangelho. Não é a inteligência que fecha a porta, meus irmãos, mas o orgulho. Não tem problema você ser inteligente, não tem problema você buscar conhecimento, e sim, o problema é você ser orgulhoso, soberbo. Esse que é o problema. 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele o Filho veio salvar. Somente por meio de Jesus os pecadores poderão conhecer a Deus, meus irmãos. Tenha isso em mente. E para a gente finalizar, 28, 29 e 30. O mais glorioso convite de todos está aqui. Vinde todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É um convite universal, ele é para todos. É um convite para uma relação pessoal. Vinde a mim. É um convite, meus irmãos, para aqueles que têm a consciência de sua necessidade. Todos que estão cansados e sobrecarregados. É a mais gloriosa de todas as promessas, porque aqui a gente acha descanso para a nossa alma. Jesus nos chama para uma vida de propósito. Jesus nos chama para uma vida de discipulado. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Temos que aprender dele.
E ele fala que aqui que o cristianismo é leve, porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. Os fariseus, a religião, coloca fardos e julgos pesados sobre a gente. E eu acho que na nossa sociedade de hoje, o maior meio de fazer isso é inventando pecado. Se tem um segmento que inventa pecado, são os evangélicos. Meus irmãos, pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Existem coisas que para você em si talvez não convém. E eu tenho que respeitar, porque cada um sabe sua limitação. Mas você, nem eu, nem ninguém pode afirmar que algo é pecado se não está escrito nas Escrituras. O maior erro dos líderes hoje é não saber explicar qual que é a sua opinião diferente da palavra de Deus. Uma coisa é quando a palavra de Deus fala que é pecado, não matarás. Então não tem argumento nenhum, não matarás e acabou. Mas algo que a Bíblia não fala, e talvez você não goste, tem coisas que a Bíblia não fala e eu não gosto e não acho maneiro eu praticar, minha esposa praticar, meus filhos praticar e as pessoas que eu lidero praticar. Mas eu vou explicar, falar, fulano, isso não é pecado. Mas no meu ponto de vista, como líder, como um homem, como alguém que observa a sociedade, isso é prejudicial por causa disso, por causa daquilo, isso não é maneiro por causa disso, por causa daquilo, mas não posso afirmar que é pecado porque não está escrito na Bíblia. Então que a gente possa ter essa maturidade de não colocar fardos pesados nas pessoas, porque a gente inventa pecado e mediante isso as pessoas se sentem mal achando que está pecando, sendo que ela não está pecando, não é pecado. Ela consegue conviver com isso que para você não convém, mas para ela convém. Então a gente tem que respeitar, a gente tem que ter maturidade para isso. Se você tiver alcançado essa maturidade, você vai entender o que eu estou falando. Então, meus irmãos, o fardo e o jugo do Evangelho é suave, é tranquilo. Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida e eu te espero amanhã no Café com a